bem-vindos. Olha, hoje o nosso mergulho é num material que, vou dizer, é bastante intenso. São trechos do livro Urgência Celestial, de Jailson Morgado, e a ideia é tentar perceber a mensagem central dele, que é este chamado quase desesperado ao que o autor descreve como o primeiro amor. E o que impacta logo de início é a forma como ele escolhe fazer isso. Não é, pronto, um ensaio ou uma análise distante. O livro inteiro é escrito como se fosse uma fala direta de Deus na primeira pessoa. É uma voz que confronta, que lamenta e que se dirige de uma forma muito, muito direta aos crentes em geral. Sim, mas com um foco quase cirúrgico nos líderes religiosos, nos pastores. Exatamente. Não há intermediários. A voz do livro estabelece logo o conflito central. Essa tensão entre uma fé que é íntima, fervorosa, e, por outro lado, uma religiosidade que se tornou, bem, burocracia, performance. E a pergunta que fica a ecoar em cada página é: em que ponto é que se começou a dar mais importância a fazer coisas para Deus do que a estar com Deus? É uma pergunta muito desconfortável. Muito. E o livro não sugere que isto tenha sido uma decisão consciente, uma virada de chave. Pelo contrário, descreve um processo subtil, um esfriamento gradual. Há uma passagem que é muito forte, que diz algo como: o amor não acabou de uma vez, ele esfriou aos poucos. Primeiro a oração foi encurtada. Depois, o tempo a sós foi substituído pela atividade pública. E, por fim, a minha presença foi trocada pela eficiência. É quase uma anatomia de um distanciamento. Isso é muito poderoso, porque descreve uma experiência que, na verdade, vai além do contexto religioso. Quem nunca sentiu isto numa carreira ou num relacionamento? Aquela paixão inicial que, sem se dar conta, vira uma lista de tarefas. Mas vamos focar nesse primeiro grande tema do livro, que é justamente o convite. Volta a amar-me como no começo. Esta ideia de voltar ao começo soa-me um pouco saudosista, quase como querer reviver um amor de adolescência. O livro consegue fugir a essa armadilha? Consegue, e eu acho que esse é um dos seus pontos mais fortes. Não é um chamado à nostalgia, a um passado idealizado. É um chamado para resgatar uma essência. O autor descreve esse começo não como um tempo perfeito, mas como um tempo autêntico. Autêntico em que sentido? No sentido em que buscar a Deus era um prazer e não uma obrigação marcada no calendário. Havia, pronto, lágrimas sinceras, uma entrega que não fazia cálculos de custo-benefício e, principalmente, uma dependência. Uma dependência que hoje parece ter sido trocada por autossuficiência. Certo. E como é que ele descreve essa perda? Como é que se passa desse estado de entrega para o que ele chama de administrar o sagrado? A análise que o livro faz é que, em algum momento, a intimidade foi sacrificada no altar da eficiência. A presença de Deus foi trocada pela produtividade do ministério. É a lógica do mundo corporativo a invadir um espaço que devia ser relacional. Exatamente. Começamos a criar agendas, métodos, planeamentos estratégicos a 5 anos para a Igreja. E nada disso é necessariamente mal, mas o livro argumenta que no processo o coração perdeu-se. A máquina começou a funcionar tão bem que nos esquecemos do motivo pelo qual foi ligada. Exatamente. E é aí que o autor lança a pergunta que, para mim, é o centro de tudo. Na voz de Deus, ele pergunta: em que momento vocês deixaram de me amar pelo que eu sou e passaram a relacionar-se comigo apenas pelo que fazem para mim? Uau! Isso muda tudo. Muda. Porque o convite deixa de ser para fazer mais eventos, mais cultos, mais programas. O convite é para amar melhor. É um chamado a uma reorientação do coração, não a um aumento da carga de trabalho. E essa reorientação é cobrada de forma muito, muito dura dos líderes. É aqui que o tom do livro muda. Passa de um lamento para uma confrontação direta. O capítulo chamado Ouvi-me, dirigido a pastores, é de uma contundência impressionante. Sim, é um soco no estômago. O tom é de um lamento severo, quase uma acusação formal. A ideia central é que a liderança inverteu completamente o seu propósito original. O texto diz, por exemplo: eu vos levantei para apacentar o rebanho, não para vos apacentardes a vós mesmos. É uma denúncia clara. E continua: eu vos ungi para servir, não para serdes servidos.
É uma denúncia de que o pastorado, que deveria ser um ato de serviço, virou uma plataforma de autopromoção. Confesso que algumas frases são difíceis de ler. A crítica de que os líderes estão preocupados com títulos, status, número de seguidores nas redes sociais, enquanto o povo, e aqui estou a citar o livro, perece de fome de mim. É uma imagem muito forte. Mas o ponto central aqui não é apenas a vaidade, pois não? Parece ser algo mais profundo, sem dúvida. A verdadeira crítica é que a liderança adotou as métricas de sucesso do mundo secular: crescimento, alcance, marca pessoal e influência. E aplicou-as a algo que devia ser medido de outra forma. Exato. Devia ser medido por profundidade, santidade e cuidado. A questão que o livro levanta, sem meias palavras, é: a igreja virou um negócio. Um negócio onde as almas são os clientes e os pastores são os CEOs. E ele usa uma metáfora que é central nisso. É a da igreja como uma noiva ferida. Ele diz que essa noiva foi negligenciada, usada e explorada por aqueles que deviam ser os seus maiores protetores. É uma acusação muito séria de abuso de poder. Gravíssima. E se ligarmos isto ao quadro geral, vemos que a crítica não é à organização em si, mas à perda de propósito. O livro afirma que muitos líderes já não perguntam o que Deus quer, apenas pedem que Ele abençoe os projetos que eles já decidiram por conta própria. A visão ministerial a servir de justificação para a ambição pessoal. Exato. Há uma citação que resume isso de forma brutal. Vós vos vestis com belas roupas, mas deixais nus que estão quebrados. E outra, falais muito de mim, mas não permaneceis mais em mim. O que me impressiona aqui é a acusação de uma desconexão total entre o discurso público e a vida privada. Exatamente. Não se trata de parar de pregar ou de falar de Deus. É sobre a fonte desse discurso. O livro sugere que é perfeitamente possível ser um porta-voz profissional, um comunicador excelente, sem ter nenhuma ligação real com a mensagem. E essa é uma ideia assustadora. É. A performance no palco não garante a presença no secreto. E essa desconexão, segundo a obra, redefine o que significa ser um pastor. Como assim? O livro é enfático ao dizer que o sucesso medido em números de membros, tamanho do templo, aplausos, não substitui a santidade. Ele descreve o chamado pastoral não como uma carreira, uma promoção, mas como uma cruz. O morrer diário. O morrer diário, isso mesmo. É uma visão que vai totalmente na contramão da cultura de celebridade que vemos em tantos círculos religiosos hoje, onde o pastor é uma estrela. O livro diz que o pastor devia ser um servo. É uma crítica muito dura à liderança. E a consequência disso, segundo o livro, não é só uma falha de gestão. É uma tragédia humana. Certo, a dor parece concentrar-se naqueles que estão dentro, sentados nos bancos. Esse é talvez o lamento mais doloroso de toda a obra. A dor não é só pelos que estão fora da igreja, mas pelos que estão dentro e a morrer espiritualmente, invisíveis aos olhos de uma liderança ocupada demais. O texto descreve isso de forma muito vívida. Pessoas quebradas, escondidas atrás de sorrisos forçados. Feridos que sangram em silêncio. Exato. E almas famintas a serem alimentadas com o que o livro chama de migalhas de sermões motivacionais vazios. É preciso parar um instante para pensar no peso de uma afirmação como essa. E ele vai mais longe, com uma frase que é um verdadeiro murro no estômago. Muitos entram vivos e saem mortos. Entram com esperança e saem frustrados. Isto é o oposto exato do que uma comunidade de fé se propõe a ser. É uma falha sistêmica no cuidado. E a causa apontada pelo autor é exatamente essa: negligência pastoral. Os líderes são descritos como ocupados demais com as suas agendas, reuniões, construções e estratégias de crescimento para terem tempo de efetivamente salvar almas. Estão a administrar uma instituição enquanto as pessoas se perdem nos corredores dessa mesma instituição. Exatamente. E o argumento do livro é que isso afasta as pessoas não de Deus, mas da instituição igreja. A hipocrisia e a frieza que encontram seriam a causa de muito do êxodo que vemos hoje em dia. A crítica é que a igreja, que deveria ser o hospital da alma, o lugar mais seguro do mundo para um coração quebrado, tornou-se, para muitos, o lugar mais perigoso. Um lugar de julgamento, de performance, onde a vulnerabilidade é vista como fraqueza. Isto levanta uma questão fundamental sobre a natureza da comunidade.
Se o foco muda do cuidado mútuo para a manutenção da estrutura e da imagem, o propósito original perdeu-se completamente. E o autor diz que essa incoerência dos líderes mata a fé silenciosamente. É uma acusação de que uma vida desalinhada tem mais poder destrutivo do que qualquer sermão tem poder construtivo. Sim, a frase é algo como: uma vida desalinhada apaga mais luz do que 1000 sermões podem acender. O testemunho do líder não está no que ele diz no púlpito, mas em como ele vive quando ninguém está a ver. E quando há um abismo entre essas duas coisas, a fé das pessoas que o admiram começa a ruir. Tudo isto, esta crítica aos líderes, essa dor pelos que estão dentro, leva a um sentido de urgência que permeia cada página. O chamado ao arrependimento não é uma sugestão amigável, é algo para hoje. Sim, a urgência é palpável. Existe uma advertência muito clara sobre um dia do juízo, um acerto de contas. E a sentença mais temida, segundo o livro, que é o "não vos conheço", não é dirigida aos ateus ou aos pecadores notórios. É dirigida àqueles que usaram o nome de Deus, que fizeram grandes obras em seu nome, mas que viveram completamente distantes dele. Ou seja, a atividade ministerial, por mais impressionante que seja, não é garantia de intimidade relacional. Nenhuma. É essa a grande advertência. É um quadro bastante sombrio. Mas, apesar de todo este tom severo, a mensagem final não é de condenação pura, pois não? O livro parece abrir uma porta no final. AB. E essa é a beleza paradoxal da obra. Apesar da dureza, o objetivo não é destruir, é restaurar. O arrependimento, no contexto do livro, não é definido como um sentimento de culpa paralisante. É definido como uma mudança de direção. É um retorno. É admitir que se seguiu pelo caminho errado e ter a coragem de dar meia volta. Isso mesmo! E o que espera quem faz essa volta? A promessa não é de uma vida mais fácil, ou de mais sucesso, ou de reconhecimento. A promessa é de presença. É de descanso para a alma cansada de performar. O convite final, tanto para os líderes como para cada leitor, é de voltar ao simples, ao cuidado com as pessoas, à oração no secreto, à dependência de Deus. Em vez de confiar nos próprios planos. Exato. É interessante como o livro termina a falar diretamente ao leitor. Ele não se posiciona como um grande tratado teológico, mas quase como uma carta pessoal, um convite íntimo a um reencontro. E termina com uma frase simples e direta: volta. O primeiro amor ainda te espera. E isso traz-nos de volta àquela reflexão que, na verdade, transcende o contexto específico da obra. A ideia de um primeiro amor, aquele fervor, aquela paixão, aquele porquê inicial que nos move, que com o tempo é soterrado pela rotina, pela performance, pela obrigação. E isso é uma experiência humana universal. Totalmente. Acontece na carreira que amávamos e que virou só um emprego para pagar contas. Acontece no casamento, onde o romance é substituído pela gestão da casa e dos filhos. Num projeto pessoal que nos enchia de energia e que hoje é só mais um item na lista de afazeres. Sim. A paixão que nos fez começar pode ser soterrada por métricas, responsabilidades e pelo simples cansaço. A provocação que fica, então, e que este material nos força a fazer, é esta. Como é que se identifica esse esfriamento nas áreas mais importantes da nossa vida? Muitas vezes estamos tão ocupados a fazer que não paramos para sentir o que se passa dentro. E uma vez identificado, o que é preciso fazer? Pois, uma vez que se identifica essa perda de essência, o que é realmente necessário para resgatar o porquê original por trás de todas as nossas atividades? O livro oferece uma resposta no seu contexto, mas a pergunta, no fundo, serve para todos nós.